presidente, deputados, eu venho aqui hoje repercutir uma matéria publicada há alguns dias envolvendo o coordenador da ONG AfroReg, José Júnior, e o pastor Marcos, uma pessoa que é reconhecida aí no meio, principalmente penitenciário, por inclusive gerir algumas crises, o que eu acho um absurdo. Mas em primeiro lugar eu tenho a dizer que nessa discussão entre os dois têm razão, principalmente na parte em que um chama o outro de bandido. Aí eu tenho certeza que ambos estão certos. Isso eu acho que é algo comum entre todos. Mas o blog Casos de Polícia do Jornal Extra traz hoje uma repercussão dessa matéria, uma entrevista com o José Júnior, uma entrevista na verdade que ele deu à revista Alfa e que o Jornal Extra publica, em que ele fala algo para reiterar quando o chama de vagabundo. Ele falando com todo orgulho, deputado Sabino, que é um grande amigo, ele usou inclusive um adjetivo para reforçar, para enfatizar essa amizade que ele tem com o Elias Maluco, uma grande referência, um grande líder no nosso país. Talvez para o José Júnior, não para um cidadão comum, para um cidadão de bem do Brasil. Mas ele fala aqui algo que realmente é de impressionar. Ele tem o poder de decisão, de julgamento final maior do que o próprio judiciário, quando ele já consegue antever o futuro e diz o seguinte, após dizer que o Elias Maluco é muito amigo dele, ele fala o seguinte: não foi ele quem matou o Tim Lopes. Quer dizer, a audácia dessa pessoa que transita pelas favelas e pelos salões, deputado Albertassi, é de impressionar, porque ele tem a audácia, inclusive, desrespeitando os familiares de Tim Lopes, de fazer uma afirmação dessa, quando a própria polícia já concluiu que Elias Maluco é o assassino de Tim Lopes. Mas, com relação a essa polêmica, para concluir já, presidente, dele com o pastor Marcos, eu acho que é uma boa pauta para a imprensa entender o que está por trás disso. É o que? É dinheiro? É disputa de poder? É seguro de vida? Porque a gente sabe que o pastor Marcos é uma pessoa que eu também desconsidero no tocante a serviços prestados para a nossa sociedade, mas é uma pessoa que tem bom trânsito com o traficante do Comando Vermelho. Facção que José Júnior sempre teve um bom trânsito também. E a partir do momento que ele começa a transitar por outras facções e começa a ser ameaçado por isso, ele prontamente elege um possível responsável por esse factoide que ele teria mudado de lado, que ele seria amigo de outras facções além do Comando Vermelho. E ninguém melhor do que uma pessoa que tem bom trânsito entre traficantes e criminosos do Comando Vermelho. Então que fica aqui essa dica para que a imprensa possa continuar repercutindo essa matéria, possa continuar desmascarando quem é José Júnior, quem é esse bandido, que é essa pessoa que o Estado ainda, em algumas oportunidades, concede ou transfere uma responsabilidade que não deveria transferir, de negociar em nome do poder constituído. Isso é um bandido e a vida dele precisa sim ser investigada. Inclusive os milhões que a sua ONG recebe, o que ele faz com esses milhões em bem da sociedade, isso sem considerar o que ele faz em bem próprio, porque isso a própria reportagem já traz quando ele fala que a ONG comprou uma Land Rover de aproximadamente R$140 mil que é usada por ele. O que você sentiu da audiência? Me falaram que queria fazer acordo, eu não quis fazer acordo. Eles queriam que eu tirasse aqui, e tirar deles eu não quis fazer. Mantenho tudo que eu falei e vou falar muito mais ainda a partir de hoje. A partir de hoje. Inclusive quem me segue no Twitter, continue seguindo que hoje vai ter novas informações. Pode me adiantar alguma coisa pra gente? Não, olhada que eu vou falar o que eu tenho mais para dizer. Dei um tempinho, segurei, a audiência, mas a partir de hoje eu volto a falar. Pode explicar um pouquinho melhor pra gente, então quer dizer, essa audiência ela é convocada aqui na realidade
fazer uma conciliação. Uma tentativa de conciliação. Eles queriam, mas eu não aceitei. Por que não? Porque eu não faço acordo com o criminoso, não faço acordo com o pedófilo, não faço acordo com o Você não retira nada. Não retiro nada, mantenho tudo que eu falei. Quando é que fica a nova Lugar de audiência? bandida na cadeia. Qual a nova audiência que ficou? Acho que é em setembro, se eu não me engano. 18. Acho que 18 de setembro, tenho certeza não. Você vai até o fim. Faz o seguinte, olha só, eu tenho um débito, sabe, assim, com pessoas de bem, pessoas que foram massacradas. Eu não posso fazer acordo com gente do mal, entendeu? Eu tiro gente do crime, mas gente que é o chefe, é o líder, a cabeça do crime, que não quer fazer, na verdade, não está arrependido, pelo contrário, entendeu? Continua criando situações horrorosas. Eu vou até mais além, entendeu? Situações, inclusive, que assim, atingem diretamente pessoas humildes, pessoas pobres. Opressores como esse têm que estar na cadeia. Todas as colocações colocadas naquelas listas anteriores, hoje você repetiria. Tudo, sem exceção de nada. Tanto é que eles queriam fazer acordo comigo, eu não quis fazer acordo. Na verdade, o certo era, no meu caso, eu pedi desculpas, eu falei que eu não peço. Eles queriam parar tudo, se eu só passe. Bastava eu parar, eu não quero parar. Baseado em quê? Baseado na verdade, na integridade, entendeu? Baseado em pessoas que tiveram suas vidas perdidas, pessoas que, sabe, assim, que foram humilhadas, massacradas por essa mente criminosa. Então eu mantenho tudo. Tem que ver que a ficha aqui foi aceita, né? Aquele não foi aceita e que ele vai ter que provar o que fala, não é balela, nem conversa fiada. Se tudo aquilo que ele fala fosse verdade, automaticamente já estaria preso, né? Então ele vai ter que provar, acho que ele está surtando. E eu estou orando por ele para ele se converter e ser um grande homem de Deus. O senhor queria uma conciliação ou pretende seguir com esse processo, sabe? Eu pretendo seguir o processo porque ele intimou a isso. Ele criou, ele gerou isso. Né? Inclusive a minha parte jurídica que trata disso, nem eu. Professor, explica aqui pra gente, quer dizer, vocês convocam essa audiência, quer dizer, foi um pedido de vocês, você pode explicar um pouquinho melhor pra gente, por favor? Foi pedido justamente por causa dele estar fazendo esse barulho todo, sem conteúdo, sem prova, porque a igreja não é de levar ninguém à justiça, nem de trazer ninguém a sinédrio, mas ele quis isso, ele gerou isso, então ele vai ter que responsabilizar pelo que ele fez, né? O objetivo era acabar com esse conflito que começou há algum tempo, né? É verdade, o objetivo é acabar, inclusive meu objetivo também é ganhar ele para Jesus, ver ele um servo de Deus, ver ele pregar a palavra, e eu acredito que através disso ele vai se converter, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Com isso ele teria que retirar as colocações. Exatamente, retirar as colocações, se colocar na posição de dirigente de ONG e não dando uma de policial, de justiceiro, né? Se existe algum erro, que cabe à polícia. Agora, isso não foi o que aconteceu. Daqui para frente, qual é a próxima audiência, quais são os próximos passos? Inclusive, o meu advogado está entrando com uma queixa-crime e aquilo que é de direito, na legalidade, na lei, a minha assessoria jurídica está resolvendo. Sobre essas acusações de estuprador, o senhor teve parceria com crime, como é que o senhor recebe essas denúncias? Você vai até o inquérito, dá uma olhada que você vê que não tem conteúdo, não tem consistência, e não existe isso. É uma balela. Por que o senhor acha que ele estaria criando, então, todas essas afirmações? Eu acho que ele tem inveja do meu trabalho, dor de cotovelo. O senhor resgatar mais pessoas do que ele, algo desse tipo? Para mim é diferente, eu prefiro até que o trabalho dele cresça mais e mais, porque o trabalho dele também é social, e que ele possa desenvolver esse trabalho mais e mais. Eu não luto contra nenhuma ONG, com nenhuma credo religioso, meu objetivo é transformar a vida. E eu tenho certeza que através da minha oração, do meu povo, da minha igreja, ele vai se converter e vai ser um homem de Deus. Então, na próxima audiência vocês vão trazer algumas testemunhas também, né? Isso aí cabe a minha parte jurídica. Não sei de forma. Do seu lado tem alguns políticos, pessoas mais influentes, né? Foram arrolados. Não, isso não existe. Do lado dele? Do meu lado tem Jesus de Nazaré, Jeová, Espírito Santo, Arcanjo, Gabriel e Miguel. Então, quanto às colocações dele, você disse que não há fundamento, né? Não tem fundamento. E do meu lado também tem a autoridade que é Deus Santo e Jeová. Amém? Obrigada. Manda caldeou na raça. Exclusivo. O Conexão Repórter entra em presídio de segurança máxima e entrevista o homem mais polêmico do Brasil. Vai!
segura quem vai cair. Eu vou confiar dessa O pastor Marcos Pereira. Mais de 100 dias depois de sua prisão, ele quebra o silêncio. Em prisões, acusados de estupro enfrentam represálias. O senhor tem enfrentado represálias aqui? Quem deve temer o senhor? Quem deve temer? Diz a Bíblia, não eu. Deus não lembra mais dos seus pecados. E todos os meus pecados ele me concede. O senhor considera Marcinho VP e Fernandinho Beiramar aliados? O senhor se considera um homem perseguido? Perguntas cortantes. Daqui da prisão, pastor Marcos Pereira, o senhor está tentando assassinar, comandar o assassinato de José Júnior do Afro-Rap? Tem crime é planejado, não é fazer na prisão, no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, em qualquer parte do país, o crime é planejado. Pastor Marcos Pereira, que desabafo o senhor gostaria de fazer? Eu já lhe falei isso uma vez, vou tornar a repetir. Tá? Eu tenho certeza que tu quer ouvir isso e tu vai ouvir. Não existe nenhum sacerdote, nenhum ser humano que não peque, que não erra. Quais são os seus pecados? Mas, porém, todos os meus pecados, tentações, comichões, nós confessamos ao seio da igreja, pedimos perdão e somos perdoados. Foi só pensamento ou o senhor chegou a cometer atos sexuais também? Isso aí são coisas que eu já lhe falei, vou tornar a repetir para encerrar a pergunta. Isso são coisas internas da igreja e eu já não devo mais nada. Boa noite. Uma edição especial com muitas revelações. Exclusivo. Tive acesso ao presídio de segurança máxima para entrevistar o homem mais polêmico do Brasil, o pastor Marcos Pereira. O senhor se considera um homem perseguido? Eu considero desde o início da obra. Se o senhor fizer um levantamento da minha igreja, ela foi perseguida desde o início da obra. Quem o persegue? Quando, eu me lembro bem que a polícia invadiu lá porque eu estava evangelizando as comunidades e via que tinha bandido na minha igreja. Foi 2 helicópteros, vários policiais, ainda por causa da doutrina, das vestes. Quem deve temer o senhor? Quem deve temer? Quem deve não teme é o diabo. Ele é acusado de estuprar mulheres em sua própria igreja, ordenar atentados de dentro da cadeia e comandar os bandidos mais perigosos do país. O senhor considera Marcinho VP e Fernandinho Beiramar aliados? O senhor se considera um homem perseguido? Marcos Pereira quebra o silêncio mais de 100 dias depois de sua prisão. Foi uma conversa tensa, com muitas revelações. A reportagem completa você acompanha a partir de agora. Rio de Janeiro, tarde da última quinta-feira. Estou prestes a ficar frente a frente a um dos homens mais controversos dos últimos tempos. Complexo de Bangu, unidade Bandeira Estampa. Marcos Pereira está preso aqui há 110 dias e agora está prestes a conceder sua primeira entrevista. Boa tarde, Roberto Cabrinho do SBT. Bom. Boa tarde. Procedimento padrão rigoroso. São os últimos detalhes antes de uma entrevista reveladora. Os guardas me avisam. O preso está vindo. Passos. E aí está ele. Marcos Pereira, 56 anos. Quem está sendo testemunha aí, levanta a mão da glória a Deus. Um pastor, um religioso, agora um presidiário. Pastor Marcos Pereira. Boa tarde. Tudo bem? Pronto para a nossa entrevista? Vamos lá, por favor. O advogado vai ficar do seu lado. A entrevista começa com um pedido. Você pode ficar no lado do seu lado. E bem ao seu estilo. Como é que o senhor se sente antes dessa entrevista? Eu me sinto privilegiado porque homens como eu foram presos, né? Evangélicos, homens que
largaram o mundo para servir o Senhor. Todavia, eu, Senhor. Eu sinto o privilégio de estar aqui porque eu sinto as marcas de Cristo. Ele disse que nós seríamos perseguidos, injuriados, maltratados e mentindo todo mal contra nós por amor do nome dele. A maconha saia, a cocaína saia, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Levanta a mão e dá glória! A ironia do destino. O homem que entrava em prisões para pregar ou para enfrentar rebeliões, e agora ele próprio, um presidiário. São muitas as acusações. Assassinato, associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E a acusação mais recente, ter ordenado de dentro da prisão os atentados contra a ONG Afro-Reg. Os ataques contra seu maior inimigo, José Júnior, o líder do Afro-Reg. O senhor completa hoje 110 dias de prisão. Eu nem sabia. Como são seus dias aqui? Olha, eu tiro orações, louvores, efetuo um culto da minha cela, eu tenho uma cela sozinho, e eu tenho as outras celas, são 14 celas, algumas têm 2 ou 3 em cada cela, e ali eu faço um culto de 6 às 7 horas da noite, com permissão da direção da cela, se sair da cela, e muitos outros se converteram através do meu trabalho, que aqui é uma cadeia de triagem, né? Embora seja uma cadeia de segurança máxima. 7 de maio de 2013. Na delegacia, tentativas de explicação. Do lado de fora, fiéis em vigília. No dia seguinte, Marcos Pereira é transferido para cá, onde permanece até hoje. 4 meses se passam. Como é a cela em que o senhor está? A cela, de um modo geral, acho que uma cela é tudo ruim, né? A cela não é boa. Eu não falo do sistema, não estou falando para um ser humano ficar preso, independente do crime que ele cometer, a cela é ruim. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. O senhor está preso sozinho ou com outros? Eu estou sozinho, estou numa cela sozinho. A cela é a cadeia. Estou falando ruim porque é cadeia, tá? Mas é uma cela ruim porque você fica o tempo todo preso, só sai meio para o banho de sol e atendimento jurídico. Qual que é o tamanho da cela? Cara, eu não sei informar o tamanho exato não. É pequeno. É um banheiro, uma cama, só. Pouco para um homem conhecido e colocar de joelhos os bandidos mais ameaçadores. Que tipo de contato o senhor tem com os outros presos? Oração, palavra, chegam muitas pessoas problemáticas, né? Pessoas que vêm do submundo do crime, pessoas que vêm do estupro, pessoas que vêm de assalto, sequestro, aqui passa homens perigosos. Glória a Deus! E eu ensino a palavra, prego a palavra que eu sei fazer, já pregava antes em todo o sistema do estado do Rio de Janeiro e do Brasil e do exterior. Eu tenho pregado para eles e graças a Deus tem sido assim muito bom. Inclusive chegou um leva agora de uns 8 ou 6 novos que já me conhecia da rua, dos trabalhos que eu faço nas comunidades carentes do estado. Mas que ele diz que está sente mais leve. O senhor está mais magro. Olha, estou ficando esbelto, né? Na rua a gente come muito, prisão emagrece. Oi? Prisão emagrece. Então emagrece porque você, por exemplo, um caso meu, né? Eu sou um pastor presidente, tenho contato não só no Brasil, mas no exterior, então você fica aqui dentro, tem uma preocupação como está o andamento das casas de recuperação, das congregações, do trabalho que nós realizamos lá fora. Aí fica aquela tensão, mas graças a Deus dá para levar, porque se homens como Pedro, Paulo, Silas foram presos e venceram, né? Eu te garanto uma coisa, se a gente tirar dessa unidade, colocar em qualquer unidade, ou federal, ou estadual, onde for, eles têm esse direito. Mas só tem uma cadeia que eles não vão conseguir me colocar nunca, que é a cadeia do inferno. Dessa eu estou liberto. Desde 1988 até hoje, eu
Evangelho, pelo Brasil, pelo exterior, nas comunidades carentes no modo geral. E é justamente de uma comunidade carente, ele aponta Marcos Pereira como um criminoso. Um criminoso vestido de pastor. Esse cara é o maior bandido da história do Rio de Janeiro. De dentro da prisão, o que Marcos Pereira tem a dizer a José Júnior, o homem que considera o senhor a maior mente criminosa do Rio de Janeiro? E eu quero te dizer, Júnior, que independente do que estiver acontecendo, eu amo você, a tua esposa, teus filhos, o Afro-Reg, todos os componentes do Afro-Reg. Estarei eternamente orando por você. Isso não é uma conversa da minha boca, do meu sentimento, né, da minha língua, mas isso é real. Eu estarei orando por você, Jesus, enquanto eu existir debaixo do sol. Eu te amo em nome de Jesus. Amor? Marcos, claro. Pastor Marcos Pereira. Pastor Marcos Pereira, o senhor está sendo acusado, está por trás de pelo menos 4 atentados contra a sede do Afro-Reg. O senhor é responsável por esses atentados? Lógico que não, de hipótese alguma. Eu não sou facultado por atentado do Afro-Reg. O José Júnior me acusa desde 2012 sem prova e sem conteúdo. O Afro-Reg esse ano comemorou 20 anos de existência. Nunca teve problema. Antes de ter acusado o Marcos Pereira no ano passado. E depois da prisão dele, se você pegar, ele é preso no dia 7 de maio. Dia 26 de maio sofre o primeiro atentado. E em seguida sofre mais 3. Não existe coincidência nisso aí. Vou perguntar diretamente para o senhor. Daqui da prisão, pastor Marcos Pereira, o senhor está tentando assassinar, comandar o assassinato de José Júnior do Afro-Reg? Roberto Cabrini, eu ainda já falei para o senhor, vou tornar a repetir. Se ele matar meu neto, ou a minha neta, ou meu filho, como meu filho está em gato privado, eu vou continuar amando ele. Se ele me obrigar a uma milha, eu vou 2. Se ele dar um tapa na minha face, eu daria outra para ele. Eu amo o José Júnior, não estou falando da boca para fora. Eu acredito que o José Júnior vai se converter. Eu acredito que homens de esferas piores do que ele se converteram como mutante, como perigo, uns assassinos, mas pessoas que roubaram a minha igreja hoje. Eu consegui ganhar e reintegrar a sociedade. Eu acredito que o José Júnior também vai ser um pregador do Evangelho. Eu acredito que o José Júnior é uma pessoa que ele é guerreiro e no tempo de Deus, Deus vai falar naquele coração, naquela mente, que eu já falei isso para ele uma vez, que ele vai ser um pregador do Evangelho. Ele afirma que não tem qualquer dúvida que o senhor está por trás dos atentados contra a sede do Afro-Reg. É aquilo que eu lhe falei anteriormente, quem tem boca fala o que quer. Se há 100%. Frase de José Júnior. De dentro da prisão, Marcos Pereira comanda o tráfico de drogas e a criminalidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí tem que prender o diretor, tem que prender o chefe da segurança, tem que prender o estudante, que eles estão sendo coniventes. Porque eu estou numa cela enclausurado que não tem como eu sair, não tem comunicação. Sou revistado, tem uma câmera que me monitora. Toda vez que eu saio da cela, sou revistado e quando eu entro, sou revistado. Não tem como sair com papel escrito, com caneta, com nada. Não tem, eu saí de advogado, sou revistado. Tem uma câmera ali que monitora todo o acesso. Então, se está acontecendo isso, a direção do sistema aqui está todo conivente. Ele afirma que não tem qualquer dúvida que o senhor está por trás dos atentados contra a sede do Afro-Reg. É aquilo que eu lhe falei anteriormente, quem tem boca fala o que quer. O senhor aprova esses atentados? Aprovar? Hipótese alguma, muito pelo contrário. Se eu souber que vai ter alguma coisa contra ele, eu procuro vetar para que não haja. Até que ponto outras pessoas podem ter feito isso pelo senhor? Outros líderes no tráfico? Eu não acredito não acredito porque jamais faria uma coisa dessa para me prejudicar. Uma investigação da Delegacia de Combate às Drogas do Rio aponta a ordem para os ataques ao Afro-Reg teria surgido de uma conversa entre 2 dos maiores traficantes do Brasil. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. E Marcos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. São homens que cumprem pena no presídio de segurança máxima de Catanduvas, no interior do Paraná. Que tipo de relação o senhor tem com o Fernandinho Beiramar e com o Marcinho VP? Eu evangelizei o Fernandinho quando ele foi preso no Rio de Janeiro, no Bangu. E evangelizei o Marcinho VP quando ele estava na rua. E evangelizei ele na cadeia e mando cartas para ele, evangelista. E ele manda a carta para mim, evangelista. Somente isso. O senhor considera Marcinho VP e Fernandinho Beiramar aliados?
Olha, eu não posso te afirmar isso, não tenho nem esse conhecimento. Gostaria que o senhor se manifestasse acerca desse diálogo, o diálogo entre Marcinho VP e Fernandinho Belamar. E aí vem a frase mais importante dita por Fernandinho Belamar. Comprar é eufemismo. Foi o Juninho que estava por trás disso tudo. Tinha que mandar um salve para ele. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Salve, o senhor sabe o que significa isso na linguagem? Segundo os presos aqui me falaram, né, inclusive os presos aqui antigos, falam que salve é um toque, é conversar. Os presos me falaram isso. E eu vi essa matéria, achei interessante. Depois eu perguntei ao meu advogado, e ele disse que o Márcio, numa conversa informal com o Belamar, sem saber que está sendo gravado, ele disse que admirava meu trabalho e que eu tirava pessoas do crime, evangelizava ele. E o Belamar, inclusive nesse segundo, o meu advogado me falou, que ele disse que o pastor nunca me pediu nada. Na linguagem dos bandidos, a expressão salve significa ataque, represália. O que você deu fazer com ele? Você deu matar ele? Na bala. Você se sentiu ameaçado com esse tipo de declaração? Completamente. 16 dias exatamente depois desse diálogo, aconteceu o primeiro atentado. Fernandinho Belamar agiu em seu nome? Hipótese alguma. Eu não tenho nem acesso a Fernandinho Belamar, porque segundo o meu conhecimento, ele está no presídio federal, não sei nem qual. Acho que é Catanduva que ele está, nem sei. Sim. Eu não tenho acesso nenhum a Belamar, nenhum, não sei via carta. Mas esse diálogo demonstra uma preocupação dos dois com relação ao senhor. O senhor não acha que esse diálogo demonstra uma relação promíscua entre vocês? Se o senhor for comigo agora dentro do sistema em celas que eu nunca entrei, todos os presos aqui estão preocupados comigo. Se eu for ali no Bangu 3, estão preocupados comigo. Para Sacavalo, estão preocupados comigo. São Luís de Maranhão, Paraná, São Paulo, todos os presos se preocupam comigo. Pastor Marcos Pereira, Fernandinho Belamar tem autorização para agir em seu nome? Hipótese alguma, nem ele, nem nenhum outro traficante. Nenhum. Hipótese alguma. Se Fernandinho Belamar ordenou um ataque contra a célula Afroreg, como é que o senhor reagiria? O senhor recriminaria isso, se isso acontecer? Na hora, repreendo ele, repreendo qualquer tipo de ação criminosa. Sou contra o crime, sou contra o tráfico. Eu vou atrás da alma. Mas nessa conversa os dois demonstram apreço e preocupação em agir em seu nome. Pra você ter uma ideia, os macumbeiros, os espíritos, os católicos também têm um apreço por mim, isso não quer dizer nada. Todo mundo chega, eu vou pra cá. Em nome de Jesus, não! Tem que ser explicado por que o nome do Marcos Pereira foi citado nessa conversa. Entendeu? Se ele é uma pessoa que não está envolvido diretamente nos ataques, por que o nome dele foi citado e logo em seguida teve ataques? Quem tem que explicar isso não sou eu, não. Até que ponto esse diálogo demonstra uma relação do senhor com o tráfico de drogas? Nenhum. E por que o senhor é citado nesse diálogo? Eu sou citado nesse diálogo pelo fato de ser um homem que faz a obra de Deus e mostrar a diferença dos demais pastores. Não desfazendo meus colegas pastores, só para me contar, até que eu retiro essa palavra, né? Eu mostro uma diferença porque eu cuido do ser humano. Eu dou assistência à família, às pessoas. Isso desde 1991. O meu objetivo é transformar a vida deles. É tanto que se fizer um levantamento do que ocorrido com as pessoas que estão na instituição Afroreg, foram 3 pessoas assassinadas, mortas e até roubando. Se fizer um levantamento da minha instituição, não tem ninguém ligado a mim que cometeu esse tipo de delito ou foi assassinado. O senhor aqui dentro tem autorização para usar telefone celular? Não, aqui inclusive, se eu não estou equivocado, tem até bloqueador de celular. Até que ponto o senhor está comandando o tráfico de drogas daqui de dentro da prisão? Hipótese alguma, eu me sinto até ofendido por essa pergunta. O senhor jamais faria isso? Jamais faria. Mas o senhor sabe que seus adversários o acusam disso. Aquilo que eu lhe falei, Por isso a pergunta. Aquilo que eu lhe falei, quem tem boca fala o que quer. Ele também falou que eu matei pessoas, que eu estrupei pessoas, que eu sepultei pessoas. Ele também falou que eu estrupei. Até agora não conseguiram provar nada contra mim. Por isso que o meu advogado está aí, para mostrar que não tem nenhuma prova contra a minha pessoa, só tem verbo. Mas se você fosse assassinado nesse... Seu mundo todo. Pastor Marcos Pereira, o senhor ordenou o assassinato de Adelaide Nogueira? Uma fiel que estaria fazendo um dossiê contra o senhor? Olha, nem
não é do meu conhecimento isso. Quem fala isso é do Zé Júnior e pessoas que estão junto dele. Mesmo com as negativas do pastor, ela um religioso, um homem que vende a imagem do bem. E agora tenta a todo instante se justificar. O senhor tem consciência de ter propriedades não compatíveis com o dinheiro que o senhor declara? A igreja tem um sítio em Dília, que é um sítio de 50 mil metros quadrados, ali 80% daquela área é de reserva ambiental. Tá? Não pertence nem sequer à igreja. E a única coisa que a igreja tem é um apartamento doado. O seu Bueno me conheceu há 17 anos, quando eu ainda era vendedor de roupa. E eu me converti. 15 anos depois, 20 anos, eu me encontrei muito doente. Orei, ele foi curado de uma enfermidade. E ele já de senhor de idade, teve um problema conjugal muito forte. E ele resolveu doar um apartamento para a igreja. São o único bem que tem a igreja. Agora, o bem maior que eu tenho é a glória de Deus na minha vida. Esse apartamento foi doado? Pois é, tenho documentos de tudo. Meu advogado pode passar tudo para ti. E até que ponto é eticamente correto ter a propriedade de um apartamento como esse? Olha, aquilo ali é da igreja, tá? Mas o senhor usava o apartamento? Não usava, porque isso é mentira da mídia, porque o apartamento foi doado, se eu não estou equivocado, no final de 2012, tinha um inquilino, ele deve ter saído no final de 2011, o inquilino ficou até 2012, né? 2013, chegou o apartamento em nossas mãos. O senhor era visto no apartamento? Lógico, eu não posso ir no apartamento, o apartamento é da igreja, eu sou pastor presidente. Esse é o imóvel, localizado em um luxuoso edifício na Orla Carioca, avaliado em 8 milhões de reais. O apartamento está em nome da igreja e, segundo a polícia, também servia de palco para as orgias do religioso. É correto um pastor manter relações sexuais com fiéis da sua igreja? Na minha igreja não existe isso. Se existe, o senhor cometeu atos assim? Não. 6 mulheres o acusam. A primeira a falar é a atual esposa do pastor. Usando-lhe sinceridade, o senhor deve algum pedido de desculpas a alguma fiel da sua igreja? Não. Nada. Uma vida miserável, você vai morrer e você vai... Uma pessoa que se diz de Deus falando isso pra você todos os dias? O senhor jamais cometeu algum ato não apropriado com alguma fiel, com alguma mulher da sua igreja? Eu já lhe falei isso uma vez, vou tornar a repetir. Tá? Eu tenho certeza que tu quer ouvir isso e tu vai ouvir. Não existe nenhum sacerdote, nenhum ser humano que não peque, que não erra. Quais são os seus pecados? Porém, todos os meus pecados, tentações, comichões, nós confessamos ao seio da igreja, pedindo perdão e somos perdoados. E através disto, diz a Bíblia, não eu, Deus não lembra mais dos seus pecados. E todos os meus pecados eu me consertei. Quais são os seus pecados? Eu lhe falei, lascívia, tentação, pensamentos, você fala uma palavra que não é do agrado de Deus, que de onde sai um manancial não pode sair outro. Isso já aconteceu, mas com isto já me consertei e não devo nada. Foi só pensamento ou o senhor chegou a cometer atos sexuais também? Isso aí são coisas que eu já lhe falei, vou tornar a repetir para encerrar a pergunta. Isso são coisas internas da igreja e eu já não devo mais nada. Aconteciam principalmente no Templo da Assembleia de Deus nos últimos dias. Na sede, homens e mulheres dividem dormitórios diferentes. Esse anão era traficante, tenho ele filmado com uma metralhadora. Quem você era? Eu era um traficante. Meu pai era... Eu era o tal. Capaz de qualquer coisa? Pra matar um rei, era o tal. Você podia fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Todos aqui vivem mediante regras. Mediante regras. Que regras são essas? Aqui eles não podem beber, nem fumar, nem prostituir. Eles aqui não vê televisão, não usa jornais, nem revistas. Não é que não seja, não é que eles são obrigados a fazer isso. É para que eles possam ter uma terapia espiritual. Em prisões, acusados de estupro,
enfrentam represálias. O senhor tem enfrentado represálias aqui? Nenhuma, inclusive pode me colocar em qualquer unidade, não só do Rio de Janeiro, do Brasil. O senhor é visto como estuprador aqui dentro? Não, pelo contrário. Os presos, um ser humano, de modo geral, independente de ser um delinquente, ele tem um discernimento, ele sabe se aquilo é verdade ou não. Já é a natureza do ser humano. E as pessoas sabem que isso é mentira, pelo trabalho que eu faço desde os anos 90, sabe que isso foi montado, uma armação que fizeram contra mim. Começava a bater nelas. Quantas vezes ele te bateu? Perdi a conta. Pastor, do que é que o senhor se arrepende? De não ter aceitado Jesus como criança. Em alguma situação, o senhor consideraria a hipótese de ordenar o assassinato de algum inimigo seu? Nenhuma hipótese, já me falei. Se matar meu neto, que é a coisa mais que eu mais amo, minha neta, eu vou continuar amando a pessoa, não que está dentro dela, que está dentro dela que veio para matar, roubar e destruir. Essa pessoa, ela vai ser transformada. Se matar um parente meu, eu continuo amando a pessoa. O senhor continua repetindo as mesmas explicações que o senhor me deu do lado de fora? Com certeza. Pode perguntar no vídeo. Pode perguntar. Não tem restrição, não tem censura. Ainda em liberdade, Marcos Pereira se defende das acusações em sua única entrevista. Melhor nós fazemos essas respostas juntos. São perguntas baseadas em testemunhas, basicamente. Então, eu peço desculpas se as perguntas não são exatamente agradáveis, mas faz parte do meu trabalho. Nunca abusei de mulher nenhuma. Uma conversa tensa que acontece diante da pressão dos fiéis de uma igreja lotada, na sede principal da Assembleia de Deus nos últimos dias, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Isso não existe. Ali, diante de seus seguidores, encontramos o Marcos Pereira acuado. Não! Gostaria que o senhor afirmasse de uma forma mais clara, né? O senhor abusa de menores? Bem claro? Não! Jamais? Jamais. Com respostas ora evasivas. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e elas nascessem de novo. Isso eu ordeno. E outras, nem tanto. O senhor costuma promover orgias sexuais com membros da sua igreja e quem não quer participar é ameaçado de morte? Gabriel, isso aí eu não vou nem lhe responder. Não, mas a acusação é essa. A acusação é essa, então você, pelo trabalho, pelo que você conhece, é uma pergunta até sim, então, mas sem sentido. Então, lógico que não, né, Gabriel? 2 anos depois, sem um palco para o seu espetáculo, sem um público para o reverenciar, esse é o novo Marcos Pereira. Uniforme de presidiário. Um homem diferente. 10 quilos mais magro. Perdeu também muito do que seus inimigos chamam de arrogância. E os amigos de autoconfiança. Vaidoso ao extremo, antes queria passar a imagem do líder invencível. Agora tenta projetar a de um homem mais humilde, mais frágil. Os presos têm que poder dentro de uma prisão? É restrito. O poder do preso é se o preso se deixar levar pelo companheiro. Se ele manter a dignidade dele, ele tem toda a assistência do sistema, não existe nenhum tipo de... Pelo menos aqui onde eu estou, eu sou muito respeitado. O senhor nunca estuprou ninguém na igreja? Nunca estuprei ninguém. E relação consentida, relação sexual consentida, o senhor manteve com fiéis? Também não. Ele nega as acusações e estupro. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. Mas o que ele tem a dizer sobre a escuta autorizada pela justiça, onde o líder religioso conversa num tom picante com mulheres de sua igreja? Alô? Oi. Saudade do teu rabo. Tá nada. Ontem eu coloquei um negócio muito legal pra minha mão. Rosa. Para você ver. Você ia deixar? Lógico que sim, mas eu vou falar com você pessoalmente, vou ver também, tá? Essa gravação não sugere uma conversa inapropriada com uma fiel? Se eu só ter uma ideia, eu prego, inclusive deve ter essas gravações, já que essa gravação não foi autorizada pela justiça, deve ter outras gravações também que eu prego para homossexual, garoto de programa, e uso o linguajar deles. Então eu prego para traficante, uso o linguajar deles para entrar numa conversa e fazer o meu trabalho. Isso aí existe.
Para um homem acostumado em jamais admitir seus erros, um momento difícil. Assumir seus pecados. A postura indevida de um líder religioso que sempre pregou a extrema moralidade. Regras sempre rígidas, especialmente para as mulheres. Códigos de vestimenta, em que corpos não podem ser exibidos. Túnicas e sobriedade total. Abolição de maquiagem, perfumes, cremes. Proibição aos membros de assistir televisão, cinema, ler jornais, revistas, internet. A busca radical da pureza. Este é o homem que está prestes a admitir, por momentos, não praticava o que falava. O senhor cometeu atos assim? Não. Existe uma gravação de sua conversa com uma fiel, e é uma conversa, digamos, no mínimo, não apropriada para um líder religioso. Essa gravação que foi exposta recentemente, sim. Aquela gravação ali, ela está toda montada. Alô? Oi. Saudade do teu rabo. Tá nada. Ontem eu coloquei um negócio muito legal, você amor. Rosa. Para você ver. Você gostou? Lógico que sim, mas eu vou falar com o senhor pessoalmente, vou ver também que tá. Se o senhor pegar aquela gravação e dar uma olhada, ouvir aquela gravação montada, porque você tem direito de liberdade de falar. Eu posso ter usado uma palavra dura, você está com fogo disso, fogo daquilo, e montaram a fita de uma maneira, segundo eu não ouvi a fita, tá? Mas eu tenho direito de expressão, posso falar o que for, desde que não haja o ato. E se houver o ato, tem que ter um conserto. Para a defesa do pastor Marcos Pereira, há uma conspiração para incriminar o religioso. O advogado garante que as vítimas do pastor prestaram depoimento à polícia coagidas. Como que ela ficou sendo estuprada durante 2 ininterruptos anos pelo pastor Marcos, sem que absolutamente ninguém soubesse disso. Mas as 4 testemunhas também, nenhuma delas viu ou soube, sequer por comentário, de que realmente esses estupros aconteceram. Nesse vídeo gravado pela equipe de Marcos Pereira, uma mulher diz que tudo o que contou aos policiais é mentira. É tudo mentira. Quando eu vi o pastor sendo preso, quando eu vi o pastor dentro do presídio, eu falei, isso não é justo. Não é justo que um servo de Deus esteja pagando por um preço, tá entendendo? Por uma coisa que ele não cometeu. Eu estou errada, se eu tiver que pagar o preço, se eu tiver que ser preso, qualquer coisa, eu vou ser. Mas o que não é justo é o pastor ficar preso num presídio, tratado como um bicho lá dentro, por ser sendo inocente, porque o pastor não agarrou ninguém, o pastor não estrupou ninguém. Então eu acho que isso é armação contra a vida do pastor, é inveja. Ela alega que mentiu a mando de integrantes da ONG Afroreg. Aí o doutor Rogério de Menezes dormiu praticamente na porta da minha casa, de um dia para o outro. Saímos de lá 4 horas da manhã, né, para poder vir em direção ao Rio de Janeiro, a Decor, e fazer o depoimento. Você ordenou que o pastor Rogério tentasse comprar testemunhas, tentasse manipular, oferecendo inclusive favores, tipo trabalho? Claro que não, nunca faria isso. Outra pessoa que muda a versão durante o processo é David Nascimento. Em março de 2012, época em que estava afastado da igreja, ele concede um depoimento à Polícia Civil. Ele afirma que o pastor Marcos Pereira abusou de irmãs da igreja. Palavras do religioso. Passado a mão nas partes íntimas delas. Tempos depois, David grava esse vídeo. No registro, tenta anular tudo o que declarou aos policiais. Segundo ele, o depoimento teria sido feito sob pressão. Eles ficavam insistindo para eu poder dar um depoimento contra o pastor. Só que eu falei para eles o seguinte, para o Rogério e a Zeneide, que eu estava em busca apenas de um emprego. Não queria me envolver, não queria me meter em nada disso, só queria um emprego. Eles falaram que ia me dar uma carona para casa. Eu aguardei. E
no meio do caminho desviou. Me levaram para a delegacia. Aí falaram, você vai vir aqui agora para dar um depoimento contra o pastor. Eu falei, pô, mas eu falei para vocês que eu não queria me meter com isso, não queria falar nada disso. Eles falaram, agora você vai falar, pô, agora você tá com a gente. Oferecer favores, como trabalho, por exemplo, significa comprar testemunha? Dependendo da forma que ele tenha colocado, pode ser interpretado dessa forma, sim, por que não? Você daria uma ordem desse tipo? Não daria ordem desse tipo, não, mas assim, de novo... Ponto, o pastor Rogério faria isso em seu nome? Não acredito que tenha feito isso em meu nome. Um dos principais conceitos do Novo Testamento é que a verdade vos libertará. O senhor, evidentemente, enxerga esse conceito da melhor forma possível. Verdade. O senhor pratica esse conceito? Com certeza. É verdade que o senhor pretende escrever um livro sobre seus dias aqui na prisão? Pretendo. E o que o senhor vai relatar nesse livro? Eu vou relatar todos os sentimentos que eu estou tendo como preso. Que sentimentos são esses? São sentimentos de preocupação com o ser humano. O ser humano precisa saber dos bastidores de uma cadeia. Nesse momento que o senhor vai ser levado para a sua cela, o que o espera? Que reflexão o senhor faz? Quando eu chegar na cela, eu vou estar orando para que tu produza bem esse programa, que Deus te use lá como sempre te usou, e vou fazer um culto e depois vou descansar, aguardar o sol de amanhã. Quase uma hora de conversa. Eu não estou com medo de nada. Interpretações. Faces. Pastor Marcos Pereira, obrigado por essa entrevista e que o senhor fique em paz. Onde está a verdade? No final, o presidiário Marcos Pereira tenta retomar a posição de pastor, de líder de igreja, mas ainda está muito longe de seu rebanho. Fazer uma oração? Pode. Bendito Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero pedir que tu venha abençoar este programa de um todo, Pai. Abençoa todos que aqui se encontram e nos dá vitória eternamente, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Seu filho de libertar, verdadeiramente livre. A luta pela justiça é também a luta pela obtenção de provas que não deixem dúvidas. É o que a sociedade espera nesses dois casos. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. São João de Meriti, Baixada Fluminense. Aqui funciona a sede da igreja Assembleia de Deus nos Últimos Dias, fundada pelo pastor Marcos Pereira da Silva. O lugar é um centro de recuperação. O Conexões vai saber como esse mediador de conflitos consegue entrar e sair do mundo do crime, armado apenas com a palavra de Deus. Deus Santo é Jeová poderoso! Viemos no presídio Muniz Sodré, no Complexo de Bangu. Hoje marca a volta do pastor Marcos depois de 4 anos ausente dos presídios do Rio de Janeiro. O senhor vinha aqui constantemente, né, pastor? Eu tô aqui, era a minha vida, né? Muitas vezes eu não tinha nem carro, eu vinha com a caixa de som no ombro, só tava ali na Avenida Brasil, eu vinha a pé por aqui. Vinha de ônibus? De ônibus, fazia trabalho aqui. E carregava a caixa de som no ombro? Carregava a caixa de som no ombro aqui, eu e o meu grupo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Pastor Marcos Pereira da Silva, Muniz Sodré. De onde vem essa coragem para se envolver em rebelião, guerra de favela? Tudo que é conflito, o senhor está envolvido. Júnior, explicar, né, segundo a matéria humana é difícil. Nós não entramos ali como uma pessoa comum, entramos pela autoridade do Espírito Santo, que envolve o Evangelho e o poder de Deus. Quem não deu documento, dá o documento, por favor, para não complicar.
e tocar a máquina. Eu me sinto feliz também de hoje estar em direção ao Muniz Sodré. Histórico, né, pastor? Sua volta. Minha volta é uma volta histórica, emocionante, né? É um presídio onde Deus ali fez um sinal. E eu vi minha roupa toda acesa, eu não vi um pano comum. Eu vi um azul, sanfou. Aí eu mandei os presos fazer uma fila. Eu falei, olha se está aceso mesmo. E passei, né? Até foi uma forma assim, de ver se aquilo realmente estava acontecendo. Quando eu passei, o paletó caiu mais ou menos. Mas um dominó, né? Um dominó, caiu ali, acho que 50, 60, 100 jovens endemoniados. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Então foi no Muniz Sodré, onde estou indo hoje. O coração tá batendo, né? Eu não sei como vai ser minha chegada ali no Muniz Sodré, eu não sei como os presos vão me receber também. Eu acredito que vai ser um movimento, um mover de Deus. Já tem quase 4 anos que eu não entro no sistema. Mas eu quero dizer, deixar claro, que ainda que eu não viesse fisicamente, mas em espírito eu sempre estive com vocês e nas minhas orações. Eu quero dizer para cada um de vocês, sem exceção de nenhum, vocês são muito importantes para a minha vida. Eu quero deixar claro e notório: Deus não chamou homem para andar de pistola, de granada, de fuzil, R15, com cara de marranto, dizendo eu sou comando, eu sou terceiro, eu sou ADA. Deus chamou o homem para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão onde você está aí e dá glória a Deus. Nesta hora, eu sinto que a tua vida vai mudar, irmão. Você que gosta, quem sabe, de uma cachaça, de uma bebida, de uma maconha, de uma cocaína, vai entrar em você hoje a ciência de Deus. Começa a sentir aí, a glória de Deus está descendo. Quem está sentindo, levanta a mão e dá glória. Fala glória a Deus. Aleluia. Terra. Pastor, as igrejas geralmente têm uma postura muito pacifista, que é natural. Mas assim, a gente percebe que a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, que é a sua igreja, na verdade é um grupo de guerreiros que vai no meio do fronte mesmo, e que o Senhor não usa a arma de fogo, mas utiliza a palavra de Deus como se fosse uma .30 e sai fuzilando todo mundo. Não usamos as armas carnais, assim as armas espirituais. E a Bíblia é uma arma contra as trevas. Então quando você pega a Bíblia, é como se você pegasse, vamos dizer assim, uma bazuca. E a pessoa vai sendo transformada. E o senhor faz isso. Numa pessoa do próprio Afro-Reg, o senhor fuzilou, fazendo tchai, 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 tchai. E o cara, ele sentia no corpo como se fosse uma rajada de tiros. Eu me lembro que uma certa vez, eu estava dentro do meu carro, estava indo para casa, e tinha um homem batendo numa mulher. Mas ele batia muito. E dava pontapé, ela caía no chão, ela rolava no chão, ele dava batendo. Eu parei o carro, falei, bota a mão na cabeça, rapaz! E fui pra cima dele, ele falou, sim, quase eu vou te matar agora. Que foi uma forma de acabar com aquela... Ele tava batendo muito nela. Ele botou a mão na cabeça, encostou na parede, e eu com a mão com o dedo nas costas dele, falei, a moça falou, não mata ele não, pelo amor de Deus, não mata ele. Eu falei assim, não, agora eu vou acabar com ele. E ele encostando, moço, não me mata, fica quieto aí, rapaz. Aí ele ficou, e eu falei assim, agora vira pra mim, rapaz. Quando ele viu, tá amarrado, ele caiu endemoniado. Expulsou o demônio, e o cara começou a chorar os dois, e os dois... Então, é uma estratégia que vem de repente, assim, né, aconteceu. O senhor, pra mim, é o maior showman que eu já vi na minha vida. A performance que o senhor tem, o senhor se transforma. E ele falou, vamos bater outro. Eu falei, demorou. E fez outro. E começamos a fumar. Quando foi chegando no menor, ele botou na minha mão, engoliu
ali aquele pedaço de fogo. Mas hoje, igreja, eu tô doidão e tô cheio, mas é do Espírito Santo. Levanta a mão e dá glória. Filho de Davi, cante, Jesus, filho de Davi, não importa a multidão. É uma estratégia usar a música para agregar, para transformar e para atrair as pessoas. Os ritmos são de Deus. Como diz o salmista, devemos louvar o Senhor com todos os instrumentos. Tudo que tem corda, tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Então a música, quando ela descontrai, ela transforma, a música penetra. Então é uma estratégia. Quando você entra cantando, louvando, em ritmos diversos, é uma estratégia espiritual. Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca, o dono de quê? Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca, essa é a boca boa, é a boca do crente. Agora levanta aqui, o irmão, fala comigo, aqui no Monique Sodré, Jesus é o dono da boca. Já sofreu muitas ameaças, seja do tráfico ou da polícia? Já. Eu estava conversando com um rapaz que faz parte de uma, eu não quero falar instituição, uma instituição policial. E ele falou que o serviço de inteligência da polícia que ele trabalhava, que ele trabalha ainda, que ele milita, detectou que eu usava versículos bíblicos para levar recado de uma favela para outra e de um presídio para o outro, na cabeça deles. E eles se reuniram e o que aconteceu? Ele passou a frequentar a igreja para ver por onde eu andava, aonde eu ia, sozinho, ou uma forma de pegar alguém que estava comigo. Nessa dele vir na igreja para poder ver onde eu andava, onde eu convivia, começou a participar dos cultos, ele se converteu. E hoje ele é um evangélico, um servo de Deus e um defensor dessa obra. A Marina Magese, ela falava que durante X anos investigou o senhor antes mesmo de lhe abrir as portas para o senhor poder fazer a obra da igreja. E ela testemunha que o seu trabalho é um trabalho sério, que o senhor não tem envolvimento nenhum com crime. A gente costumava ouvi-lo, né, dando instruções religiosas aos bandidos, e tinha umas coisas engraçadas até para nós, porque às vezes os bandidos pediam orações a ele pelo telefone, e ele falava assim, mas bota esse negócio no chão. Aí era muito engraçado, porque ele supunha que eles estivessem armados, mas ele se negava a orá-los se estivessem empunhando armas. Na investigação não deu em nada, pastor Marcos era um cara, sabe, completamente fora desse esquema, né? E que acredita com toda a força dele que ele pode mudar a cabeça, o pensamento e o coração dos chamados homens maus. E se empenha demais nisso. E a fé que ele tem nisso, e como ele se empenha nisso, faz com que realmente ele consiga. E não foi uma vez só que eu vi isso, não. Sabe, não existe facção quando ele chega, ele consegue isso. E não tem sacolinha. Não tinha sacolinha, porque lá naquela polícia só tinha miserável. Ele saía dali 6, 7 horas da noite, toda sexta-feira. Um calor de quase 50 graus. Ele movido. Levanta a mão todo mundo, geral. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Jesus! Mais alto! Aí você via, né? Assassino, traficante, estuprador, tudo misturado ali, mas chorando, igual criança, e as veias, assim, aquela catarse coletiva, aquela energia. Eu falei, eu vou sair daqui, eu não tenho estrutura para ficar aqui dentro não. E chorando, aquilo me emocionou profundamente. Eu saí dali, e aí eu vi que administrativamente para mim também era muito bom, porque quando esses presos recebiam ele na sexta-feira, a cadeia, sábado e domingo, passava tranquila. E eu passei 1 ano e 1 ano e 8 meses na Polinter, eu não tive um problema na carceragem, nem um. O senhor é considerado o maior mediador de conflitos desse estado, ou talvez desse país? Júnior, eu vou te falar uma coisa, aprendi contigo a palavra mediação em conflitos, né? Eu usava
Eu trabalho da seguinte forma: eu vi aquele problema lá e eu ia lá para tentar amenizar e falar alguma coisa, entrar no mérito e tentar acabar com aquela coisa. A gente precisa disso, de mediação de conflito. Às vezes eu sou mal entendida, mal interpretada quando eu digo isso, porque parece que eu estou querendo sentar para conversar com os bandidos. Apesar de que eu já cansei de fazer isso e faço a hora que eu quiser, no mundo todo há diálogo. O IRA sentou para conversar, até as Farc sentam de vez em quando para conversar. O senhor já sentiu medo? Já senti algumas aflições, momentos difíceis, né? Como por exemplo a casa de custódia de Benfica, aquela rebelião. Eu encontrei pessoas ali mutiladas, cabeça cortada, perna cortada, semi-enforcada. Casa de Custódia de Benfica, Rio de Janeiro, junho de 2004. Uma das mais sanguinárias rebeliões entra no terceiro dia sem solução. Mais de 30 pessoas já foram mortas. Os presos exigem a presença do pastor Marcos. É o último recurso antes da invasão. O Estado atende. Os presos pediram a presença dele para acabar com o motim. E ele chegou lá e ficou aquela disputa de ego, porque, inclusive, os policiais do BOP, que são negociadores, mediadores de conflito, são meus amigos também, e não queriam ele, queriam aplicar as técnicas que aprenderam em Israel. Mas a abordagem dele com os bandidos é diferente. Os negociadores do BOP, da Polícia Militar, da Civil, os psicólogos que eles se encontravam, até mesmo a Igreja Católica, padre, eles me abordaram e falaram: pastor, não tem mais condições de o senhor entrar, porque não se acaba a rebelião à noite. E eu usei a autoridade que eu conheço, com essa autoridade eu consegui entrar no sistema, e realmente 21h30 à noite a rebelião se acabou. Ele tem um discurso emocional que passa da raiva, de tudo, entendeu? Toca no coração, né? Vamos dizer assim, de qualquer um, principalmente desses caras que são extremamente abandonados, né? O início desse monstro aí é sempre o abandono, não tem outra história. Abandono de qualquer instituição. Então já há, na hora de uma negociação, na hora de uma mediação de conflito, já há uma rejeição a qualquer um que se vista de Estado. E o pastor Marcos não, ele tem essa vontade que move montanhas. Você sabe exatamente quantas pessoas saíram do crime e passaram pela igreja, porque muita gente não fica também. As pessoas saem da criminalidade, arrumam emprego, alguns ficam, outros não. Você tem noção desse número? Eu acredito que umas 5.000 pessoas nós reintegramos a sociedade, porque o objetivo da Assembleia de Timodia não é fazer a pessoa cristã, logicamente prega o evangelho, que quem se converte é o Espírito Santo. Mas o objetivo nosso é que a pessoa pare de roubar, pare de matar, pare de destruir, pare de cheirar, e tenha uma vida nova. E lógico, com o intuito de a pessoa ter um encontro com Deus. Eu fiquei morando com o pastor 3 meses, morando lá na igreja. E assim, lá eu me adaptei à doutrina do pastor. Eu fiz isso, tá entendendo, assim, cara, e foi assim uma coisa maravilhosa. Nós viajamos pra Rondônia, o pastor começou a orar lá de cima, e quando ele começa a orar, as pessoas começam a cair. E veio uma pessoa se manifestando assim pra cima de mim, e eu, sem muita experiência, não sabia que eu tinha que fazer. Eu olhei pro pastor e o pastor falou assim: ora. Cara, bicho, eu botei a mão na cabeça da pessoa e comecei a falar palavras santas, assim, né? Palavras de Deus. A pessoa caiu no chão, cara, assim. Teve uma vez que aquela pessoa levantou assim, possuída, e me derrubou no chão. E a irmã Silvana falou: Washington, expulsa. E eu falei: em nome de Jesus, sai. E a pessoa, pum, assim, acordou, assim, desvaneceu, uma coisa assim, cara, e me abraçou chorando, e eu olhando para as minhas mãos, assim, cara, eu nem assim, cara, pô, que é isso? Senhor Jesus! Liberta meus companheiros! Glória a Deus! Mais alto! Mais alto! Arria tuas mãos e fecha teus olhos. Eu acredito na recuperação de pessoas que, segundo a sociedade, não tem jeito. Antes de ser um pastor, eu achava que o estuprador tinha que morrer, o homicida tinha que morrer, tinha que ter pena de morte no país. Mas eu fui fazer uma visita a um irmão de uma membra da igreja, no presídio de segurança máxima da Ilha Grande. Chegando lá,
eu me compadeci, eu nunca havia entrado no presídio. Eu me compadeci, tinha 700 e poucos internos, enclausurado, abandonado pela sociedade, discriminado pela sociedade. E olhei e vi que aquelas pessoas precisavam de um alento. Comecei a efetuar um trabalho no presídio de segurança máxima da Ilha Grande, e ali muitos foram transformados. Homens que matavam, que roubavam, eram dependentes químicos que foram libertos. Todo mundo levanta o coletivo aí, levanta. Vocês não, fecha os olhos vocês. Todos vocês fechem os olhos. Os que estão no coletivo, levanta a mão todo mundo e fala glória a Deus. Irmão, quando eu passar meu paletó, os demônios vão cair em geral e eles vão ser libertos. Fecha os olhos todo mundo. É o poder de Deus agora, hein? Quando eu passar o paletó, o demônio vai cair, ó. Pessoa que eu não vejo há uns 12 anos na minha vida e estou vendo o que o destino faz com a gente. Eu tenho 29 anos e com 15 anos eu frequentei o mesmo projeto que uma pessoa que está ali frequentou comigo, e a vida fez eu ir por um caminho, conheci o Afro-Reggae e ele está aqui dentro, já está com 10 anos aí para pegar e tem 2 cumpridos. O que poderia ter aqui dentro do Muniz Sodré, em qualquer outro presídio do Brasil, que poderia assim, fortalecer a autoestima e preparar o preso para quando saísse da prisão ele pudesse ter uma vida digna? Bom, eu creio que mais projetos profissionalizantes e oportunidades de emprego, muitas pessoas poderiam consertar suas vidas. Então, só para falar para vocês que cada vez mais a gente vê aí a batalha do pastor Marcos, o Afro-Reggae tentando trabalhar. Então, quando saírem daqui algum dia, se Deus conseguir conceder essa liberdade para vocês, pensem em não voltar para cá, pensem em não botar uma arma na mão, pensem em não praticar um 5-7 e melhorar e pensar cada vez mais na mãe, na mulher e nos filhos de vocês. Valeu, parceiro.